E até aquela relação da saída do corpo, da experiência fora do corpo, com os chakras. Ela pode ser tanto anímica quanto mediúnica. Anímica é o seguinte, você deitou, metabolismo cardiorrespiratório relaxou, ondas cerebrais relaxam, isso causa uma soltura no campo energético e favorece a saída do corpo. Como o sono é algo biológico, e é nele que acontece a maioria das experiências, podendo acontecer em estados alterados, como na meditação ou num transe mediúnico, mas o momento do dia que a pessoa se permite mais horas de relaxamento é a hora do sono. Então, a imensa maioria de relatos de saída do corpo é durante o sono. Então, o que causa a saída é a queda do metabolismo. Então, isso é uma coisa anímica. Agora, durante a saída, mentores podem vir e interagir. Eles não são o causador da saída, eles são parceiros da sua saída. Agora, no caso de um médium, em que mentores já mexem na energia dele nas reuniões, eles vão mexer no cara lá na cama e vão aplicar uma energia aumentando a soltura. Aí seria mediúnico. Mas, em geral, a saída do corpo é anímica. No caso de médiums, tem uma incidência mediúnica porque eles já trabalham com isso na vigília. E lembrando que a maioria das pessoas não são médiums. Então, a média das projeções é anímica. Mas, no terreno da mediunidade, você vai ter relatos com mentores. Muito bom. E antes de fazer uma pergunta lá do grupo dos neófitos, que eu sei que tem mais gente mandando lá, o pessoal está aproveitando lá. Eu saio da live e vou olhar lá, pessoal. Depois que comecei a estudar contigo, algumas questões se esclareceram bem que eu não conseguia compreender. Foi isso, eu estudei em vários locais, tal, mas alguns pontos não eram explicados. E aí eu vi você comentando sobre o assunto e isso me esclareceu também bastante, eu acredito que vai esclarecer algumas pessoas. A questão da mediunidade fora do corpo. Tá. E acontecia sempre comigo e eu não conseguia identificar o porquê que era daquele jeito. Eu não me via com o mentor ao meu lado, mas eu me via em intersecção, como se fosse um trabalho num terreiro de Umbanda mesmo, acoplamento. Então, isso foi sempre comigo. Ia para um lugar específico, mas espera aí, eu tô com a entidade e tô recebendo o trabalho, a entidade está fazendo através de mim. Eu me via através da entidade. Exatamente. É assim, a mediunidade aqui, o mentor vem e acopla energeticamente com a pessoa. Ele não entra no corpo dela, só o leigo que imagina isso. É um acoplamento psíquico, tá? Mente a mente. Esse acoplamento, ele pode ser à distância, o mentor lá, o médium aqui, ou pode ser espacialmente um mentor condensado aqui. Também pode ser uma entidade densa trazida por um mentor acoplada por uma comunicação, tá? Na hora que você está, por exemplo, nós temos... Ô, Rodrigo, senta aqui um instantinho, vem cá para eu poder dar o exemplo espacialmente visível aqui pro pessoal. Fica sentado aqui, olha só. Tá dando para aparecer ele? Tá aparecendo aí? Tá. O Rodrigo vai vir tocar flauta e falar de música aqui no programa. Ele mora aqui em Valinhos, pertinho, né? Seguinte, eu sou o mentor, o Rodrigo é um médium, tá? Então, estou acoplado espacialmente, vou pegar o ponto chakra humeral aqui e os outros chakras, tá? Eu sou um espírito. Ele é um espírito, só que ele está encarnado e tem um revestimento que eu não tenho, que é o corpo. Então, quando eu acoplo com ele, com o corpo mental dele, pelos chakras, eu tenho que entrar no campo energético dele pelos chakras para fazer essa conexão e essa união psíquica. Mas eu tenho um corpo limitante no meio. Tá. Saímos do corpo. Supõe que agora é o Rodrigo fora do corpo no ambiente extrafísico. Eu sou o mentor. Ele está ligado ao corpo por filamentos energéticos, é o cordão de prata. Então, o campo energético dele é mais denso que o meu durante a saída. Por isso, ele não me vê, porque eu estou numa escala um pouquinho mais sutil. Eu vejo ele, mentalmente me comunico, mas ele não me vê, porque são subplanos diferentes, que é o que acontece. Mas daqui, eu posso controlá-lo mediunicamente e passar energia através dele. Isto é, mediunidade fora do corpo. Outra, eu posso condensar um pouco e acoplar com ele. Qual é a diferença, Rafael? Não tem o corpo físico que está adormecido lá. Nesse caso, a fusão dos dois é muito mais profunda. E aí sim, você poderia falar de eu e ele parece que somos um. Isso. Você vira ele, ele vira você, porque é mais integral. Isto pode acontecer na mediunidade aqui, mas tem sempre um limite do corpo. Do lado de lá não tem, porque o corpo ficou. Seria, durante a saída do corpo, um fenômeno mediúnico, tá? Em que você utiliza o médium para fazer uma tarefa. Podia ser também o Diego que está sentado ali. Diego, vem aqui, instante. Não, fica aqui. Sessão não acabou ainda, mano. Fica aqui. Deixa eu dar uma outra possibilidade. Fica em pé aqui, Diego. Diego também vai estar aqui, terapeuta, reikiano. Aqui? O Diego é uma entidade estranha, obsessora. Tá?
Aí, eu sou um mentor. Ele não me vê e o médium não me vê. Isso aqui na vigília. Eu puxo um filamento de energia e conecto nele e atraio ele para a aura desse aqui. E faço ocorrer uma comunicação dele através dele, descarrego ele, logo depois eu levo ele embora. Uma desobsessão pela mediunidade. Fael, observa agora. A entidade, que é o Diego, não está me vendo. E aí a entidade incorpora e fala assim, não sei como eu vim parar aqui, porque o agente que trouxe ele é invisível a ele, que é o mentor. Agora, Rodrigo está fora do corpo. Eu sou um mentor, estou em outro plano, ele não me vê, e esta entidade obsessora não me vê também, mas ele vê o obsessor. E o obsessor vê ele porque estão no mesmo plano. Puxo um filamento e conecto o Diego aqui fora do corpo, com o Rodrigo fora do corpo, a fusão é intensa. Ele, o obsessor, parece um só agora, e eu, mentor, controlo tudo de cima, que seria a desobsessão fora do corpo por mediunidade. Ok? Agora, show, desobsessão. Querem ficar perto. E aí, o que acontece, esse tipo de coisa antigamente não era falado, né, Rodrigo? Por quê, ô Fael? Porque a saída do corpo não tinha muita literatura. Nós temos aí 100 anos do primeiro livro de projeção astral, que é um livro em inglês chamado The Beginning of Seaship, que é um inglês arcaico da época vitoriana, O Início da Pureza, ou Início da Visão, do Vincent Newton Turvey, em 1908. Primeiro livro de relatos de saídas do corpo, porque até o século XIX você tinha obras que continham capítulos sobre saída do corpo, não tinha um livro específico. Aí você tinha relatos do Emanuel Swedenborg, lá no século XVIII, mas nada específico. Um livro que fala, um livro de saída do corpo, 1908 em diante. Então, 100 anos de um tema que está atrasado em relação aos outros, porque sobre mediunidade, desde o século XIX você tem a literatura espírita, no século XX a literatura de Umbanda, fermentando o tema. A literatura de chakras, há quanto tempo? Agora a literatura de projeção é mais nova, por isso que muita gente ainda tem medo, não tem uma massa crítica de gente que lê o suficiente para clarear. Então, não se falava muito de projeção, se falava muito de mediunidade. Hoje, com os estudos modernos de saídas do corpo, você vê outras pessoas falando da mediunidade fora do corpo. E um detalhe, alguns pesquisadores na área de projeção astral que sejam refratários à mediunidade, porque querem só a parte anímica, escondem esse tipo de possibilidade ou sequer conhecem. Aonde é que isso vai ser conhecido? No meio mediúnico, que é o médium que vai passar essa experiência. E aonde está a maioria dos médiums? Na área espírita e na área da Umbanda ou do Candomblé. Por isso os relatos desse tipo de coisa estão dentro dessas áreas, não significando que não tem outros relatos fora, mas eles são em menor quantidade. Então, para falar de projeção com mediunidade, tem que ser alguém que seja projetor e seja médium e mescla as duas coisas, porque se for só pesquisador na área de saída do corpo, desconhece a mediunidade, e se for só médium, desconhece a saída do corpo. Por isso que é bom estar falando disso em conjunto. Eu pude aprofundar essas áreas juntos com a mente livre e pude perceber como é que rola essa mediunidade fora do corpo, cara. É bem complexo, né, isso, porque eu mesmo nunca, assim, procurei sobre esse assunto e realmente não é muita gente que fala. Não tem relatos na área espírita e na área da Umbanda. Tem alguns livros que citam isso, mas a explicação completa ela não tem em lugar nenhum. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.